Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Manuel Souza e você está no canal Animate Animações Matemáticas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e é uma grande honra estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos abordar um tópico importante da história da matemática que nos leva para o século XII, século XI, que foi o surgimento real da álgebra nas ciências matemáticas, né? A gente sabe que a álgebra ganhou grande proporção e grande propaganda no Ocidente a partir do Leonardo Euler e até dos matemáticos italianos do século XV, porém, quem realmente dá os primeiros passos, investindo inclusive em pesquisas científicas, é o povo indiano e em parceria com o povo árabe também. Sabemos por fontes muito confiáveis da existência de matemáticos indianos fantásticos que deram um salto gigantesco em rumo a essa nova disciplina dentro da matemática que deu possibilidades infinitas para que a matemática avançasse até os dias de hoje, né? Basta citar dois deles para resumir todos os matemáticos daquela época, que é o Al-Khwarizmi e o próprio Bhaskara, né? A figura do Al-Khwarizmi é muito mais conhecida no mundo indiano e árabe, porém, o Bhaskara também é bastante conhecido, apesar de ter algumas dúvidas em relação à sua existência pela pouca produção de testemunhos escritos, digamos assim. Mas isso não impede que acreditemos realmente que o Bhaskara foi uma pessoa, um matemático, que desenvolveu, formulou, né, o famoso algoritmo para a resolução de equações do segundo grau de maneira prática e de maneira, digamos assim, genérica, né? Então, hoje, a fórmula de Bhaskara, né, que recebe o seu nome, ela é utilizada nos mais variados campos da ciência. Em matemática, em especial, ela é importantíssima para que se estude mais a fundo, né, para que dê continuidade nas funções quadráticas. Então, a nossa intenção hoje não é provar a existência do Bhaskara, mas mostrar exatamente como ele pensou nos seus passos para que a fórmula fosse realmente demonstrada. A gente pode lembrar que antes do Bhaskara e antes dos matemáticos dessa época, é lógico que as equações do segundo grau já existiam de maneira prática, né, para resolução de problemas práticos do dia a dia, como cálculo de área, por exemplo, mas a resolução era gigantesca devido à falta de formalização, né? Aliás, a falta de generalização daquele conceito. E aí foi, segundo historiadores, foi o próprio Bhaskara quem, de fato, condensou numa fórmula só todo aquele aparato, né? Todos aqueles textos gigantescos. A gente pega os manuscritos do século XII, por exemplo, se começa a resolver a equação do segundo grau citando palavras, por exemplo, uma tábua que mede 40 centímetros, 2 bois, enfim, 4 pessoas que foram daqui para... Enfim, utilizavam palavras, né, do dia a dia da língua materna e aí tornava os problemas muito mais complexos, é ou não é, para se resolver. Então, graças a essa figura fantástica, lendária no sentido de importância, né, não no sentido de ser inexistente, porque eu acredito piamente na sua existência, que dá os primeiros passos para o surgimento do surgimento do coração da matemática, que é a álgebra, né? Muito bem, então vamos direto à resolução, aliás, à formalização, à demonstração da fórmula,
muito provavelmente bem perto daquilo que o próprio Bhaskara pensou, ok? E melhor ainda com a animação para que você veja os números e as letras se movimentando e encaixando na proposição feita desde então, ok? Então vamos lá para a nossa animação. Bom, para usar o método de completar quadrados na demonstração da fórmula de Bhaskara, primeiramente devemos dividir toda a equação pelo valor do coeficiente A, ok? Conforme mostra aí a seguir, né? Depois disso, dividiremos BA por 2 e elevaremos o resultado ao quadrado, ok? A parcela obtida será somada em ambos os membros da equação para formar o trinômio quadrado perfeito. Após isso, escreveremos o primeiro membro como um produto notável e simplificaremos o segundo membro o máximo possível. Observe. Para seguir adiante no cálculo, faremos a raiz quadrada em ambos os membros da equação e simplificaremos o resultado o máximo possível. Para finalizar os cálculos, basta colocar o termo b sobre 2a no segundo membro e simplificar o resultado. Observe que o discriminante é encontrado dentro da raiz quadrada na demonstração da fórmula de Bhaskara. Ele apenas é calculado separadamente por motivos didáticos, ok? Então está aí a fórmula de Bhaskara demonstrada. Quem é o discriminante da equação? O delta é o discriminante. O valor do delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Ele se chama discriminante porque realmente ele discrimina, ou seja, ele qualifica a equação. Se o delta for maior que zero, for um número positivo, existem duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, existem duas raízes reais e iguais. Agora, se o delta for negativo, menor que zero, não existe raiz real.